Boa tarde, gente. Vou começar com a monitoria de hoje. Hoje a gente vai falar sobre elementos do Estado e começa a ficar interessante a parte de teoria geral do Estado, porque antes a gente tem uma introdução geral de tudo e agora a gente começa a estudar os elementos, as formas, sistemas de governo, sobre democracia, então fica mais interessante e é mais legal de trabalhar com isso, e a parte que é mais cobrada também, quando a gente vê provas ou o que cai em concursos. Então, é essa parte que vai começar agora. E, enfim, vou compartilhar minha tela com vocês e a gente já começa a ver. Bom, então, como eu disse, a gente vai estudar os elementos do Estado. E vamos lá. Para começar, a gente vai falar de uma análise da definição de Estado. A gente vai destrinchar partezinha por partezinha. Bom, o Estado, ele é uma sociedade política necessária. A gente já falou disso nas aulas passadas, de TGE. A gente tem as sociedades necessárias e as sociedades contingentes. E, enfim, as sociedades necessárias são aquelas que não, elas independem da nossa vontade de participar delas. A gente já nasce e já está inserido nesse meio. Então, um exemplo de sociedades necessárias é a família, é uma religião, e no caso também o Estado, que a gente vai estar inserido, a gente vai estar subjugado às leis, às normas daquele Estado, então a gente não pode escolher fazer parte dele. Desculpa. Bom, então, é uma sociedade política necessária, dotado de um governo soberano. Então, dentro dessa sociedade necessária, a gente vai ter um governo que tem um poder incontestável e incontrastável, um poder supremo, que não admite dúvidas, e ele exerce seu poder sobre uma população dentro de um território bem definido, onde cria, executa e aplica seu ordenamento jurídico, visando ao bem comum. Aqui eu coloquei já e destaquei alguns elementos, né, que constituem o Estado. Então, para a constituição do Estado, a gente tem um governo soberano, uma população, um território, um ordenamento jurídico, e tudo isso junto com um elemento final, que é o bem comum. Então, conforme ela for indo, eu vou destrinchando esses elementos com vocês, mas aqui uma definição de cara para a gente pensar o que vai fazer parte de um Estado. É bom ter bem claro dentro da nossa cabeça o que é Estado, porque a partir de agora começa a ficar bem importante, e é as coisas que vocês vão acabar se deparando em concursos ou em provas. Bom, vamos começar falando dos elementos materiais. Para falar para vocês, só de cara, a população e o território fazem parte dos elementos materiais, o governo e o ordenamento jurídico fazem parte dos elementos formais, e o bem comum, como eu falei, é o elemento final. Bom, os elementos materiais do Estado, como eu falei, são a população e o território. A gente vai começar falando da população. A população, primeira coisa que é importante a gente fazer é destrinchar, diferenciar o termo população do termo povo.
A população se refere aos habitantes com os vínculos políticos com o Estado. Então, é exatamente o conjunto de todos os habitantes que fazem parte daquele território. E esses habitantes, eles podem ser estrangeiros ou os nacionais. E não tem, além dos vínculos, e não tem os vínculos políticos, ou seja, aquilo de poder escolher os seus representantes, mas mantém os vínculos jurídicos. O povo, ao contrário, é o conjunto de cidadãos. Então, é aquela parcela da população que mantém vínculos políticos, além dos jurídicos, com o Estado. Então, essa é a principal diferença da população com o povo. O povo, então, né, falando assim de um jeito mais fácil, é os nacionais, e a população é todas as pessoas que englobam aquele território, que fazem parte daquele território, estrangeiros ou não. E eu não sei, a gente falou na aula passada dos vínculos que fazem parte de um Estado, né? Do Estado, que podem ser estabelecidas algumas relações entre o Estado e os indivíduos que fazem parte dele. E, no caso, são os vínculos políticos e os vínculos jurídicos. Os vínculos políticos é aquele que dá o direito da pessoa escolher os seus representantes, e os vínculos jurídicos é aqueles em que os indivíduos eles estão subjugados, eles estão subordinados às leis do país, eles precisam respeitar as leis. E, enfim, essa é a principal diferença e é importante a gente ter isso claro quando a gente fala de população e o que é população e o que é povo, para saber quando a gente vai falar de um de outro. Descendo aqui, a gente tem nacionalidade e naturalização. Bom, a gente pode pensar em nacionalidade como aquilo que traz a cidadania. A cidadania é um resultado assim, mais expressivo da nacionalidade, a gente poder exercer a cidadania. Exercer a cidadania, basicamente, seria aquilo de ter a liberdade de participação, que é a possibilidade da gente escolher e também se candidatar para ocupar os cargos de governante. Já a naturalização, ela é uma forma de se adquirir a nacionalidade e ela depende da Constituição do país. Então, às vezes, ela vai ser mais ou menos limitada e depende da Constituição do país da qual você vai se naturalizar. Bom, falando sobre esses dois, né, a gente tem que a nacionalidade, a gente pode ver o que é o que aqui no nosso país, né, trazendo para o nosso contexto, o que é um cidadão brasileiro, e está no artigo 12 da Constituição Federal. São considerados brasileiros aqueles que nascem no território ou que são filhos de pais que estão fora do Brasil a serviço do governo, ou ainda quando nascem fora do país, mas são registrados por autoridade brasileira de fora. Então, é bem amplo o que a gente considera brasileiro, e a gente vai ver que tem alguns países que limitam, mas isso de como eles vão considerar quem faz parte ou não do país, que tem a nacionalidade desse país, né? Isso tá, que eu acabei de falar agora, né? Tem a ver com o Ius Soli e o Ius Sanguinis. Depois da Guerra dos 30 anos, foram definidos os critérios de conferição
da nacionalidade, e esses critérios são chamados de jus solis e jus sanguinis. Vou explicar o que é cada um deles. Se escreve jus, mas a gente fala jus. O jus soli é aquele direito direito à nacionalidade que decorre do território. E o jus sanguinis é o direito da nacionalidade que decorre do sangue. É bem fácil da gente lembrar. Filho de nacional. O jus soli é aquele que a pessoa nasce no país. Então, quando ela nasce no determinado território, ela é considerada membro, ela tem a nacionalidade do país. E o ius sanguinis é quando ela é filha de determinada pessoa, sabe? E mesmo que ela nasça em território estrangeiro, ela ainda vai ser considerada da nacionalidade dos pais dela. E a gente pode, para citar alguns exemplos, assim, para ficar mais fácil de visualizar, a gente tem exemplos de sanguíneos, os cidadãos italianos, por exemplo, que todo cidadão italiano ele é considerado, ele pode ter a nacionalidade italiana, mesmo que ele não nasça na Itália, só dos pais deles, dos avós dele, dos pais, né? Dos pais, principalmente, tem que ser uma ligação meio direta, só deles terem essa ligação de sangue, dos pais serem italiano, por exemplo. Então, ele já tem direito à nacionalidade italiana. Aqui no Brasil, a gente adota os dois. Tá com uma barulheira bem grande lá fora. Vou ver se eu consigo resolver isso. Então, vou dar uma pausa rapidinho e já volto. Parou, tava ficando desconcentrada, aquele barulhão todo tava mexendo com a minha cabeça. Desculpa. Enfim, essa parte ficou bem confusa. E eu não sei se o Mate corta depois, então eu vou explicar de novo, de um jeito mais coerente, porque eu acabei ficando muito perdida com os barulhos no fundo. Eu acho que ficou ruim também para vocês entenderem. Mas, enfim. Bom, falei da população, do povo, que a gente diferenciou os dois, né? E a população são os habitantes que têm ou não vínculo político com o Estado, são os estrangeiros e os nacionais. E povo, na verdade, é o conjunto de cidadãos, então são aqueles somente nacionais, aqueles que têm vínculos políticos com o país. Eu expliquei que são os vínculos políticos e jurídicos, né? Que os vínculos políticos são aquele direito que a gente tem de escolher os governantes, né? E os vínculos jurídicos é a gente estar subjugado ao ordenamento jurídico do Estado. A gente tem que respeitar as leis daquele Estado que a gente se encontra. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação de população e povo. E falei da nacionalidade e naturalização, que a nacionalidade a gente tem como nacionais os brasileiros que nascem no território ou são filhos de pais brasileiros que estão fora do país a serviço do Estado, do governo, né? Ou quando eles nascem em território estrangeiro, mas são registrados por uma autoridade brasileira fora do país. E que a gente tenha, aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de naturalização, e assim como em outros países, né? E a naturalização é uma forma da gente adquirir a nacionalidade, e ela pode ser mais ou menos limitada de acordo com a Constituição do país que a gente vai procurar a naturalização, a nacionalidade. Falando sobre nacionalidade, como a gente define o que, né? A gente vai fazer essa conferição de nacionalidade. A gente teve os critérios definidos depois da Guerra dos 30 Anos,
pacto, agora que eu não vou me lembrar o nome, mas enfim, a gente teve a definição dos critérios e a gente teve 2 critérios que foram definidos, o ius soli e o ius sanguinis. Explicando agora essa parte ficou bem confusa, bem difícil. O ius soli é quando você ganha a nacionalidade pelo território. Então, você nasce em determinado território e isso te confere a nacionalidade. E o sanguinis é aquela nacionalidade que decorre do sangue. Então, quando você é filho de pais que têm uma nacionalidade, você vai ter a mesma nacionalidade dos seus pais pelo sangue, independente se você nasceu naquele território ou não. Eu dei como exemplo os italianos, então você tem direito à nacionalidade italiana se os seus pais são italianos, porque ela decorre do sangue. Então, mesmo que você tenha nascido num estado estrangeiro, fora da Itália, você ainda pode ser considerado italiano. E, enfim, a gente tem esses 2 critérios. E aqui no Brasil a gente adota os 2. Então, a gente, como eu falei, no artigo 12 da Constituição, a gente tem definição do que é considerado um cidadão nacional, né? De quando a gente entende que a nacionalidade é brasileira. E a gente acaba usando esses 2 critérios, né? Porque é mais abrangente e a maioria dos países hoje faz isso também. Adota os 2 critérios, de nascer no território ou ter pais, né, com determinadas situações que vão também garantir essa nacionalidade para os filhos. Descendo, a gente fala dos apátridas e de dupla cidadania. A situação dos apátridas, o que são apátridas? Apátridas são aquelas pessoas que não têm nacionalidade. E aí a gente pergunta, nossa, como que isso é possível? E eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai fazer a maioria entender, porque realmente é uma coisa meio assim, nossa, mas como que uma pessoa é apátrida? Não tem nacionalidade nenhuma. E realmente, como eu falei, como a maioria dos países hoje adota os 2 critérios para conceder nacionalidade, o ius soli e o sanguinis, são um pouco, não é tão comum de ser visto, mas ainda acontece. E o exemplo que eu vou passar para vocês vamos supor que 2 pessoas do país A vão e se refugiam no país B. No país A, a gente tem que o critério de nacionalidade usado é o ius sanguinis, ou seja, só é considerado pessoa nacional do país A, quem do país B, desculpa, do país A, calma, refugiados do país A vão para o país B, é isso. Aí o país B, ele é ius sanguinis, então o critério de nacionalidade deles é só pelo sangue, só por ter pais que são da nacionalidade B. E as pessoas que, né, o país das pessoas refugiadas, que é o país A, usa o critério do ius solis, somente. E então as pessoas que têm a nacionalidade do país A são só aquelas que nascem no território. E aí o que acontece? Vamos supor que esses refugiados eles têm filhos. E pensando que os 2 países adotam somente esse tipo, diferente do que acontece na maioria dos países hoje que adotam os 2. Então, o país A adota só o ius solis e o país B adota só o ius sanguinis. Os filhos desses refugiados, eles não vão ter nacionalidade. Eles não vão ter nenhuma das duas, porque no país que eles nasceram, que é o B, o critério de solo, de nascerem no território, não se aplica, e só pelo sangue, eles não têm o sangue daquele país B. E o país A, que é o país dos pais dele, não considera os filhos das pessoas que têm sua nacionalidade cidadãos, porque é somente quem nasce no território. Então é bem interessante. E aí, no caso,
aquele filho não vai ter nenhuma das duas necessidades. E aí ele pode recorrer para procurar, né, se naturalizar, se for possível. Mas, enfim, quando a gente estuda apátridas, a gente fica meio assim, nossa, acho que eu nunca vi. E realmente não é tão comum da gente ver, mas numa situação como essa aconteceria. É que hoje, realmente, como eu disse, não é comum a gente adotar somente um desses dois critérios. A gente acaba adotando os dois. E sobre a dupla cidadania, a rigor é uma coisa inadmissível, não é como se a gente pudesse estar ou servir aos dois estados, vamos dizer assim, né, servir entre aspas, aos dois estados, mas na prática é comum isso acontecer. Hoje em dia a gente tem visto cada vez mais isso das pessoas procurarem uma outra cidadania diferente daquela que ele nasceu. Aqui nós brasileiros vamos muito atrás da cidadania portuguesa, cidadania italiana, acontece muito com essas duas aqui no Brasil, porque a gente teve um fluxo de imigrantes muito grande, né? Italianos e os portugueses, óbvio, colonizaram o país. Enfim, é muito interessante estudar, e eu adoro estudar sobre população, acho muito, muito bacana. E é um pouco complexo, mas não é nada tão difícil. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara aqui nessa explicação, que eu me perdi um pouquinho, teve uns barulhos, mas, enfim, espero que eu tenha passado para vocês certinho, porque é super importante essa parte. Bom, partindo para o território do Estado, né? A gente precisa primeiro ver que não tem como ter Estado sem território. Quando a gente teve a aula passada sobre nação, a gente viu que nação, apesar de ser interessante, né, de ser, vou dizer, bom para a nação ter um território, uma porção de terra para ela, não é imprescindível. No caso do Estado, para o Estado ser constituído, a gente considerar um Estado, o território é sim imprescindível, ele é um elemento essencial. E para a gente ter a caracterização de um Estado. Então, como eu falei aqui, coloquei destacado, não há Estado sem território. Não existe. E aí, a gente vai falar sobre o que se entende como o território de um Estado. A gente tem algumas 7 subcategorias, né, do que fazem parte do território de um Estado, e eu vou explicar cada um para vocês, para ver se vocês conseguem entender bem. E porque é importante vocês entenderem o que faz parte do território do Estado. O primeiro é o solo, são mais fáceis de entender, vai complicando ao longo do que a gente vai conversando, mas o solo é aquela porção de terra visível e delimitada pelas fronteiras internacionais e pelo mar. Então, o solo é a superfície e é aquilo que a gente consegue ver. Já o subsolo é a porção de terras que está abaixo do solo. Elas também fazem parte do nosso território, né, do território de um estado. E é importante, principalmente para questões econômicas, que a gente tem hoje está bem difícil de dar essa aula, mas enfim, muito barulho acontecendo. Enfim, como eu estava dizendo, é muito importante para as questões econômicas do subsolo, porque é onde a gente vai poder explorar os minerais, as coisas que estão abaixo do solo no país. O próximo, que a gente considera como parte do território de um estado, é o espaço aéreo. O espaço aéreo é aquela coluna de ar imaginário que vai acompanhar o contorno do território terrestre e também da parte do mar, né? E, enfim, é isso, basicamente, né? O espaço aéreo. O espaço aéreo ele é inviolável também, então as outras aeronaves estrangeiras elas não vão poder transitar pelo nosso espaço aéreo com a anuência dos órgãos que controlam, né,
o tráfego aéreo do Estado. Outra parte do território, que a gente considera território, são as embaixadas. As embaixadas, elas não estão no nosso país, elas estão em países estrangeiros, né, no solo estrangeiro. Elas são consideradas pequenas parcelas do território daquele Estado no estrangeiro. E a gente tem uma divergência na doutrina entre considerar os consulados também como parte do território de um Estado. As embaixadas, elas são as instituições que vão representar o país, certo? E o consulado, no caso, ele é uma instituição que cuida de questões administrativas, culturais, então não propriamente representa o Estado. Já as embaixadas não, como eu falei, representam um país e elas não têm divergência na doutrina, todas elas consideram parcela do território do Estado em outro país, no estrangeiro. Então, a gente vê que quando a gente está quando tem alguma tensão que ameaça as embaixadas, elas têm proteção especial, enfim, é bem interessante. E os consulados, como eu falei, a gente tem essa divergência na doutrina. Alguns consideram que é território do Estado e outros não, falam que é só uma parte administrativa do Estado, sabe? Mas não o território. Alguns usam como exemplo, para defender isso, que nas embaixadas a gente tem diplomatas mesmo, sabe? E nos consulados não, a gente coloca muitos economistas, enfim, pessoas que não são diplomatas exatamente, sabe? Elas têm outros cargos. Mas, enfim, falando da embaixada, a gente vai para os navios e aviões militares, em qualquer lugar. Isso é legal para gente que vocês estudaram sobre a extraterritorialidade da lei penal, que os navios e aviões militares, eles são considerados parte do território brasileiro em qualquer lugar do mundo. Então, em qualquer país do mundo que eles estiverem, se ocorrer, por exemplo, um crime por exemplo, naquele navio militar, ele vai ser julgado pelo Estado brasileiro, porque ele faz parte do território do país. Então, quem tem jurisdição sobre ele é o Estado brasileiro. Isso vale para os outros países também. Já acontece o contrário com os navios e aviões civis, comerciais, que estão dentro do Brasil ou em alto mar. Então, pegando como exemplo os navios que estão dentro do Brasil ou que fazem parte ali da nossa porção de mar territorial, eles têm a jurisdição também do país, independente se eles são estrangeiros. Agora, se eles já estiverem fora, e isso acontece também com os navios e aviões civis comerciais brasileiros, quando eles estão no estrangeiro, eles vão respeitar, vão estar sob a jurisdição desse país estrangeiro. Enfim. E para terminar, o que a gente considera território, a gente fala do mar territorial, ele é bem interessante, aí tem bastante coisinha para ser dita, mas basicamente o mar territorial antes ele era entendido como a faixa litorânea até onde alcançasse as armas daquele país, a artilharia daquele país alcançasse. E então antes era uma questão de segurança dos ataques bélicos que a gente poderia sofrer. Mas hoje em dia isso já, tipo assim, não é muito, como vou dizer, não é tão relevante hoje em dia a questão da segurança do país contra ataques, né? A gente hoje tem interesse em definir o mar territorial muito mais por questões econômicas, né? Até onde a gente vai poder explorar aquela porção do oceano. E até onde a gente vai poder tirar recursos
que vão ser considerados do nosso estado. E, enfim, o mar territorial, né, como eu disse antes, era definido até onde as armas iam, e hoje a gente tem uma lei que disciplina o que é considerado, né, que ela vai dispor sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental. O número dessa lei é a Lei número 8.613, ela é de 1993, e ela define que o mar territorial é 12 milhas marítimas e sobre a plataforma continental é de até 200 milhas. Então, onde a gente pode colocar as nossas plataformas continentais. E, enfim, é isso sobre o território do Estado. Essas duas partes são bem legais, bem interessantes de estudar. População e território, e eles são os elementos materiais do Estado, que vão... Materiais são aquilo que é palpável ao Estado, né? Não é uma coisa... Como que eu vou falar? Elas formam o Estado, mas principalmente a parte visível, a parte material, realmente. Enquanto os elementos formais que a gente vai estudar agora, eles formam a parte... eles formam a parte... Vou explicar. Abstrata do Estado. Mas, enfim, vamos lá, né? Os elementos formais, a gente tem dois: o ordenamento jurídico e o governo. Um governo soberano, né? O ordenamento jurídico... Só um minutinho. Gente, acho que tá muito difícil de eu dar aula. Tá muito barulho. Enfim, os elementos formais, a gente tem dois: ordenamento jurídico e um governo soberano. Vamos começar com o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é o Estado criar e aplicar seu ordenamento através de seus órgãos. Então, o Estado cria através do poder legislativo e aplica através do poder judiciário aquele ordenamento. Então, através dos órgãos do Estado que nasceram para essas funções, no caso. E, enfim, a gente tem que o Estado ele positiva as normas e dota-as de sanção, ou seja, dota elas de eficácia, tá? Então, o Estado ele revela, positivo é a mesma coisa que revelar. O Estado ele coloca as normas ali pra gente e dota elas de sanção, dota elas de eficácia. Eles visam exatamente a manutenção da ordem social, tá? A garantia daquela ordem social, dela continuar existindo e tá tudo certinho. A gente tem que o ordenamento jurídico ele é diferente de uma norma só, ou seja, de uma única Constituição. Ele é um conjunto de normas, então ele não é somente a Constituição daquele país, ele é todas as normas existentes que o país tem. A gente não pode falar da Constituição, mas do Código Penal, do Código Civil, enfim, leis. A gente tem leis para diversas coisas, e tudo isso faz parte do ordenamento jurídico, não só a nossa Constituição Federal. E é um conjunto de normas gigantesco, sabe? A gente sabe que a gente tem muitas leis no nosso país e todas elas fazem parte desse ordenamento jurídico. Tudo que vai ditar um comportamento, ou vedar um comportamento também, ou estruturar o próprio Estado, são consideradas normas.
E, enfim, a gente tem, né, que o ordenamento jurídico, ele é um conjunto das normas comportamentais junto com normas constitutivas e estruturais. As normas comportamentais são aquelas que determinam uma maneira de ser ou agir ou vedam uma outra maneira de ser ou agir. Então, elas dizem o que a gente pode ou não fazer, ou o que a gente deve ou não fazer, ou como a gente deve ou não fazer. E as normas constitutivas e estruturais são aquelas que se referem à estruturação da sociedade política em geral. Então, como vou falar para vocês? Exemplos, aquelas normas que estão principalmente na Constituição, que ditam como vai ser formado, por exemplo, o judiciário, como vai ser formado o governo. Isso são normas constitutivas e estruturais. E elas, junto com as normas comportamentais, fazem parte do ordenamento jurídico. Bom, aí, quando a gente está falando de ordenamento jurídico, a gente pode falar que, geralmente, ele é condicionante e abrangente, tá? E ele é diferente das sociedades em geral, das sociedades comuns, porque que são condicionadas e restritas. Os ordenamentos jurídicos das sociedades comuns, né, não da sociedade estatal, elas são restritas e condicionadas a essa sociedade estatal. Então, elas não podem ultrapassar aquelas normas que a sociedade estatal estabelece. E como ela estabelece também para que essas sociedades sejam formadas e como elas vão se seguir, né? Como elas vão se dar. Então, a gente está falando disso, né? E aí a gente vem para o direito, para a parte do direito objetivo e direito subjetivo. Como a gente falou já, direito positivo é aquele que é posto pelo Estado, ele é revelado pelo Estado. A gente fala o direito positivado, aquele que está inscrito em leis, aquele que está definido exatamente, sabe? Que a gente tem previsão dele no ordenamento jurídico. Ele está nas normas. E aí a gente fala do direito objetivo e direito subjetivo. O direito objetivo, ele é o conjunto de todas as normas, ele é o conjunto do ordenamento jurídico e que vem do Estado ou das sociedades propriamente ditas, que a gente vai falar. Então, ele é todas as normas escritas ou costumeiras que vão existir, né? É o conjunto de normas. E o direito subjetivo é a faculdade que a lei confere para alguém, para um determinado indivíduo, fazer valer a lei, para ela invocar a lei ou fazer valer um direito ou interesse particular seu. Eu lembro que quando eu tive essa aula, a Luísa explicou para gente que quando a gente pensa em direito objetivo e direito subjetivo, subjetivo vem de quem vai estar exercendo aquele direito, e o objetivo é o direito próprio que vai ser exercido. Podem pensar desse jeito se for facilitar. Na minha cabeça, eu lembro que ficou meio confuso, mas enfim, que a gente fica lembrando. Mas enfim, o direito objetivo são as normas, e o direito subjetivo é aquela faculdade, aquele direito que a pessoa vai ter de exercer uma lei, uma norma. E aí, quando a gente está falando de direito positivo também, direito escrito, revelado pelo Estado, a gente traz as fontes do direito, que podem ser duas, subjetivas e objetivas. As fontes subjetivas podem ser chamadas de materiais também, fontes materiais, e as objetivas, fontes formais. As subjetivas são os órgãos, os entes ou as comunidades que vão estar encarregadas de criar a norma. Então, vai ser quem vai criar aquela norma. E as fontes subjetivas, objetivas, vão ser aquela forma, é a forma que a norma vai ter. Então, a gente tem que, acho que vocês estudaram já, né? A gente tem a pirâmide de Kelsen, por exemplo, que vai colocando uma lei acima da outra, mas
mais importante agora do que pensar que uma lei tem hierarquia sobre a outra, é pensar que existem várias formas de normas. Então, a gente tem uma lei ordinária, a gente tem uma lei... Esqueci o nome agora. Enfim, a gente tem a Constituição, a gente tem leis, a gente tem decretos, a gente tem resoluções, a gente tem diversas formas que uma norma pode tomar ali dentro daquela sociedade, que ela vai ser chamada de um jeito. E, enfim, é basicamente isso que são as fontes do direito. Então, enfim, a gente pode pensar nisso também, e é bem confuso falar de direito objetivo e direito subjetivo, logo depois falar de fontes do direito, mas, enfim, basicamente é isso. Espero que tenha dado para ficar, para vocês entenderem. Já sobre o governo e soberania, a gente tem que é um elemento importante do Estado, um governo soberano. O governo é aquela... A gente pode conceituar o governo como a organização necessária, ela é uma organização que precisa existir para a organização do poder político do Estado. Então, a gente precisa de um governo para poder ter definido e ter o poder político exercido. O governo são aqueles órgãos que colocam em prática as deliberações dos órgãos legislativos. Então, ele exerce o poder em nome do Estado. O governo também, ele é a face visível do Estado, então ele é a face que a gente consegue ver, é a face que a gente consegue culpar e determinar como tomando as decisões políticas do país. E é a expressão da soberania daquele Estado. Como a gente define soberania, que é a forma suprema de poder, né? Que uma sociedade política ela vai ter, que ela é incontrastável e incontestável, então não tem dúvida. E essa soberania, né, ela se dá pelo governo. Ela é um poder máximo. E a gente tem algumas discussões sobre a fonte desse poder, a fonte dessa soberania que o governo vai ter. E a gente tem várias teorias. A gente tem teoria que é uma coisa divina, nos tempos antigos isso é bem utilizado, né, nas sociedades teocráticas, que o governo ele era instituído por Deus, né, que ele dava o poder para os governantes. E hoje a gente tem a teoria mais aceita e mais correta, é que leva em consideração, né, os princípios da democracia representativa, e tem que a fonte última da soberania é o poder constituinte. Então, é o poder que tem a faculdade de constituir o Estado. E, obviamente, né, isso não tem como se dar sem que as pessoas elejam seus representantes. Por isso, democracia representativa. A gente fala também sobre uma democracia popular, democracia total, em que as pessoas elas mesmas vão definir as leis e como elas querem ser que o Estado, né, vai existindo, mas na prática isso não se tem como, porque é muito difícil a gente ter, né, hoje a gente tem uma população gigantesca e é muito difícil que cada pessoa dessa população consiga se expressar e dar sua opinião do que ela prefere. Então, por isso a gente tem a eleição de governantes que vão representar as vontades, as ideias dessas pessoas. Bom, como eu falei, são alguns elementos e a gente vai para o elemento final, que é o bem comum. O elemento final é para que servem os elementos formais e materiais unidos. Juntos, eles têm uma finalidade, e essa finalidade é o bem comum. O Estado, a gente tem que ele não é um fim em si mesmo, ou seja, o Estado ele não existe só por existir.
O Estado ele vai existir para garantir o bem comum, o bem da população. A gente tem como bem comum a realização global do ser humano. E essa realização global a gente pode ver de um ponto de vista biológico e com um ponto de vista psíquico também. Então, o Estado ele está ali para realizar o bem comum, e isso vai acontecendo à medida que ele mantém a segurança interna e externa da população, à medida que ele constrói um Estado de Direito que atenda a todas as necessidades e que ele atenda ao bem-estar de todos. Então, quando a gente vai adquirindo direitos, melhorias e uma verdadeira, vou dizer, uma verdadeira segurança na saúde, segurança mesmo, propriamente dita, como a gente tendo segurança de transitar pelas ruas, de exercer nossos direitos, o Estado se aproxima mais desse elemento final dele, que é o bem-estar de todos, bem da sociedade no geral. Bom, passando, a gente vai para os conceitos de formas de Estado. E, bom, o Estado, né, a gente tem algumas formas de Estado, que são maneiras pelas quais se classificam os Estados, e isso se dá conforme relacionamento entre os seus elementos constitutivos, tá? Então, a maneira como a população, o território, o ordenamento jurídico e o governo soberano se juntam para atingir determinado bem comum. Então, essas são as formas de Estado, tá? E aí a gente tem formas de governo e sistemas de governo, que a gente vai falar na próxima aula, acredito que na próxima monitoria a gente já vai falar. E para vocês terem uma noção já do que é basicamente, que são muito importantes também, cai bastante em prova, e na nossa vida, assim, a gente precisa ter isso claro, as diferentes formas de governo que se referem, formas de governo se referem ao relacionamento que os órgãos legislativos e executivos mantêm entre si. Então, esse relacionamento de como as funções legislativas e executivas vão se estar juntas, como elas vão exercer essa determinada função. E a gente tem duas formas de governo principais, que é a república e a monarquia. Ou se formas de governo, né, como o legislativo e o executivo vão se relacionar. E os sistemas de governo, né, são... Ai, não, gente, falei errado, desculpa. Isso que eu acabei de explicar são os sistemas de governo, tá? E a república ou monarquia... Nossa, eu confundi tudinho. Vou explicar tudo de novo. Desculpa. Eu já estou bem avoada. Diferentes formas de governo. O governo as formas de governo são as maneiras pelas quais o Estado se organiza para exercer o poder político. Então, a gente tem a república e a monarquia, realmente, nas formas de governo, mas não é o que eu expliquei. As formas de governo, república e monarquia, são como o Estado vai exercer o poder político dela. E os sistemas de governo, isso sim, é o relacionamento que as funções legislativas e executivas vão manter entre si. E aí a gente tem dois sistemas de governo, que são o presidencialismo e o parlamentarismo. Um parlamento ou presidencialismo. Aqui no nosso país, a gente tem como forma de governo uma república, e o sistema de governo é o presidencialismo. Então, a gente tem um presidente que vai trabalhar ali com o poder legislativo, e para as leis valerem, ele tem que sancionar essas leis. Já no parlamentarismo, não. A gente geralmente tem umas decisões que elas são tomadas pelo parlamento e não precisam da anuência de ou serem sancionados pelo presidente ou monarca. Ai,
Estamos terminando. Vamos falar sobre o Estado unitário, né? O Estado unitário é quando todo o poder político de um Estado ele vai sair de uma só fonte e vai valer para todo o território, certo? Então, um só lugar, uma só fonte espalha todo o poder político para as outras regiões daquele estado. E aí não existe a descentralização política. Então, todas as decisões do estado são tomadas em determinado território, geralmente, né? E nesse determinado território, essas são as formas de Estado que a gente vai começar a falar, né? Como eu disse, como se relacionam os elementos constitutivos para exercer esse poder político. Então, no Estado unitário, a gente tem um território que ele é a fonte do poder para os demais, do poder político para os demais, e não tem descentralização. A decisão que ele toma vai valer para todo o resto do território, sem que pequenas regiões possam ter decisões independentes. E se ela precisar de uma decisão, ela não vai poder, não vai ter independência de tomar sozinha. Ela precisa que a fonte desse poder no território dite para ela. E a gente tem como exemplos disso a Itália, a França, a Espanha, que não têm poderes descentralizados, não têm regiões ou estados. E aí a gente tem as formas compostas de Estado, que são 4 as formas clássicas de formas compostas de Estado, né? Eu vou explicar cada um para vocês. A gente tem, primeiro, união pessoal de Estado. Então, é uma junção de 2 ou mais estados em torno de um monarca ou de uma casa dinástica e mantém cada um deles sua própria ordem jurídica. Como exemplo disso, a gente tem Portugal e Espanha em 1640, que devido à morte de um soberano, acho que é Dom Sebastião, eles se juntaram e em torno de um só monarca. Então, se não me engano, o monarca de Portugal morreu, e aí quem começou a né, exercer o poder, né, ser o governo daquele estado de Portugal, seria também o soberano da Espanha. Então, por isso tem a junção de 2 estados. Só que, no caso, não é nem em torno de um monarca, mas de uma casa dinástica na época. E aí, apesar de estarem sobre o mesmo governo, cada um desses 2 estados manteve a sua própria ordem jurídica. Então, as ordens jurídicas, então as normas da Espanha não passaram a valer em Portugal e vice-versa. A única coisa é que eles se juntaram em torno de um só governo. Depois a gente tem a União Real de Estados, que é a junção de 2 ou mais estados de forma efetiva, né? Estados esses que são soberanos, né? De forma efetiva, ou seja, cada um perde a soberania e se submete à soberania do outro. Então, a gente tem como exemplo o Império Austro-Húngaro após a Primeira Guerra Mundial. A gente tem como esse exemplo de União Real de Estados, principalmente essas após, né, esses eventos trágicos mesmo de guerras, de conquistas. Então, essa junção acontece de forma violenta, tá? Não é uma coisa pacífica. Mas 2 ou mais estados se juntam a um outro estado de uma forma efetiva e as leis daquele estado vão passar a valer para os outros. Então, eles não vão ter mais a soberania, eles não vão mais ter independência, poder decidir por eles vão ter que se submeter à soberania do outro estado. Enfim, não é fácil também de entender. Eu não lembro se a gente tem um exemplo recente disso, porque, como eu falei, se dá por meio dessas guerras de conquista. Então, a gente via muito isso no passado.
Já a confederação de estados é a junção de 2 ou mais estados mediante um trato, um pacto ou uma convenção, e eles se juntam para obter um certo resultado e, após obterem esse resultado, é admitida a separação deles. E então a gente tem uma união efêmera, uma união que é passageira, que permite que, após obterem esse resultado para qual eles se juntaram, eles possam se separar, voltar a ser independentes, não precisem mais se submeter à soberania do outro. A gente tem, como exemplo, eu coloquei aí os Estados Unidos, historicamente, é uma confederação que eles se juntaram na época para poderem conseguir a independência, se eu não me engano. Mas um exemplo mais antigo, e que eu acho que é mais fácil até da gente entender, é a Confederação de Delos, que aconteceu na Antiguidade, que foram quando as cidades-estados gregas se uniram com o objetivo de combaterem um inimigo em comum, que eram os persas. Então, as cidades-estados gregas se uniram, formaram essa confederação, que foi chamada de Confederação de Delos, e juntos eles se organizaram política e estrategicamente para combater os persas. E, por fim, para terminar essas formas clássicas que a gente tem, temos a Federação de Estados, que é a união permanente e indissolúvel de estados autônomos, mas não soberanos, sob a égide de uma Constituição. Então, é a união que não admite a separação de estados que são independentes, tá? Eles têm independência de como eles vão querer, como dizer, não independente, desculpa, não posso ser independente, mas autônomos, eles têm autonomia para decidir sobre o destino político-administrativo deles, mas eles não são soberanos, então eles não têm independência para ir contra o que a União, o que o Estado soberano limita. Eles podem passar disso. E eles estão sob a égide de uma Constituição, que é essa Constituição do Estado maior, do Estado que a gente vai ter subjugando todos esses outros pequenos estados. A gente tem caracterizado numa federação a coexistência de poderes de esferas diferentes e a descentralização político-administrativa. Então, a gente tem, aqui no caso do Brasil, no primeiro artigo da Constituição Federal, a gente tem que o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela é formada pela União, pelos estados e municípios, e esses estados e municípios, eles têm uma autonomia para poderem decidir sobre as questões político-administrativas deles e estão, né, subjugados pela Constituição que trata da União, né? Eles não podem ultrapassar esses limites. E aí eu coloquei como exemplo aqui o Brasil, né? Porque a gente tem os nossos estados autônomos, mas que não são independentes. Então, como eu falei, eles têm autonomia para decidir, mas não são independentes, eles não podem ultrapassar os limites da União Central. E para terminar, finalmente, a gente tem um exemplo aqui de outras formas de Estado. Aqui eu coloquei só a Comunidade das Nações Britânicas, mas eu tenho outra para falar para vocês. Então, enfim, como eu falei, a gente tem essas formas clássicas, mas tem alguns estados que não se encaixam nesse tipo, e aí a gente tem umas formas de estados diferentes. E eu vou falar para vocês. Os estados, a gente tem a atual SEI, que é a Comunidade de Estados Independentes, antigamente conhecida como União Soviética. E ela essa SEI, ela é um misto de confederação e federação. A gente ainda não tem definido qual das duas ela é, então ela é a mistura desses dois. E aqui que eu trouxe no slide para vocês, a Comunidade das Nações Britânicas, que é o que a gente conhece mais, que é um conglomerado de diversas
populações heterogêneas e são colônias de uma união central que estão submetidos ao mesmo soberano, ao mesmo governante. Mas eles são livres, independentes, e então eles têm presidente, eles podem decidir pelo que eles quiserem para o bem do Estado, mas estão estruturalmente ligados por estarem submetidos ao mesmo soberano. A comunidade das Nações Britânicas é exatamente tipo o Canadá, ser submetida à rainha da Inglaterra, né? No caso agora é rei, as Ilhas Britânicas, tudo isso. A gente são estados independentes, autônomos, mas que obedecem ao mesmo soberano. Enfim, gente, era só isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Foi uma aula mais extensa do que as últimas que eu tinha dado, mas é porque a gente teve alguns probleminhas, né? Eu tive, hoje foi meio complicado dar aula, muita coisa, parece que tem muita gente hoje na minha casa, então foi meio complicado de dar aula, mas eu espero que vocês tenham entendido. E, enfim, começou uma parte bem importante da matéria agora. Então, o compartilhamento. Começou uma parte bem importante da matéria agora, que é que é bem legal vocês prestarem atenção. E eu vou estar disponibilizando, a gente já estava antes, mas agora mais do que nunca, para vocês precisam entender isso, sobre essa parte dos elementos do Estado. Na próxima monitoria a gente vai ver formas e sistemas de governo. E eu tô aqui para tirar todas as dúvidas e vou tentar trazer alguns exercícios, porque antes eu não trouxe muito exercício, porque não eram coisas muito cobradas. A gente tem que saber para entender o que a gente vai estudar agora, mas não são coisas necessárias de serem. Assim, não é que são coisas necessárias, mesmo são coisas que caem especificamente nos concursos, nas provas. E isso agora cai. Mas enfim, é isso, gente. Boa tarde para vocês, né? A gente está iniciando a noite aí. Então, no iníciozinho de noite. Obrigada pela paciência e é isso. Até semana que vem. Beijinhos.